go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galerinha do primeiro ano, a gente já vai começar já aqui gravando direto do Meet o nosso primeiro assunto, que é o capítulo 11, que vai falar sobre filosofia, religião e tolerância. Já é o nosso assunto para a terceira bimestral. Acabamos semana passada aí a nossa segunda avaliação, já com assunto novo para a nossa terceira avaliação, tá bom? Gravando direto aqui do Meet, acompanhe aí a nossa aula. A aula de hoje vai ser do capítulo 11, aí que tem como tema a filosofia, religião e tolerância. Capítulo 11 que vai falar sobre principalmente tolerância. Nós já, os capítulos anteriores já estávamos falando sobre filosofia e religião. Este capítulo ele também tange esse tema, ele parte aí de uma visão da filosofia e também uma visão da religião sobre o tema tolerância. E o capítulo então ele vai abordar exatamente como a igreja, sobremaneira a igreja católica, desde a Idade Média, ela vem tratando o tema tolerância, e dentro do campo filosófico este tema ele começa a partir do iluminismo, sobremaneira aqui no livro. Tanto é que a abertura do livro de vocês, se vocês prestarem atenção, ele vai falar de um escrito de um filósofo inglês iluminista, que é o John Locke, lá do século XVII. Também o livro de vocês vai falar de um outro filósofo, quando vai se falar de tolerância, que vai ser o francês Voltaire. Voltaire também ele vai discutir sobre tolerância. E um ponto importante aí a gente pensar também como quais são os sentidos em respeito à tolerância, quais são os sentidos fundamentais da tolerância, e o livro de vocês vai abordar então três sentidos, que é o sentido teológico, o sentido político e o sentido social. E a aula de hoje, essa primeira parte desse capítulo, ele vai tentar dar conta exatamente desses pontos aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Lá na abertura do nosso livro, você pode acompanhar aí no slide, que ele vai mostrar uma cena, que é uma cena bem interessante para a gente pensar tolerância, e tolerância no sentido teológico da coisa. Se você observar bem aí no teu livro, você olha de primeiro, se você é cristão, o teu olho vai direto no Papa, né? Porque é a tua religião, é o chefe maior da religião cristã católica apostólica romana. Então o teu olho ele vai bater direto ali no Papa, que o Papa, que nem é o Papa Francisco, essa imagem ainda, e aí você tem então essa visão panorâmica. Se esta imagem for apresentada para outros segmentos religiosos, eles vão observar também os seus líderes, chefes religiosos aí, porque se você olhar com mais calma a imagem, você vai ver que na verdade ela está dando conta de um conjunto de religiões numa só imagem, o que remete ao tema tolerância. Porque ali você tem, por exemplo, católicos ortodoxos na imagem, dá para ver ali na imagem, por exemplo, pessoas da religião hinduísta, dá para ver pessoas da religião islâmica, dá para observar sobre da religião judaica e outras religiões possivelmente ali que eu mesmo não consigo identificar aqui nesse momento, mas que a gente vê que tem indumentárias, vestimentas diferentes dessas religiões que eu citei, e que mostra então ali, na verdade, um momento ecumênico quando se trata de religião. Então essa imagem aí que abre o livro de vocês, ele vai tentar mostrar exatamente o sentido
da discussão deste capítulo, que é a tolerância. Você respeitar a religião do outro, ele perpassa pela ideia teológica de tolerância. Você tolerar a religião do outro, o que a gente não vê muito por aí, e o livro ele vai falar um pouco dos momentos históricos dessa tolerância, ao ponto de, como vocês viram na abertura desse slide, você ter tido uma noite lá na França, que foi conhecido como a Noite de São Bartolomeu, que foi um massacre muito grande. Vocês vão ver isso em História com Calma, dos católicos em relação aos chamados protestantes naquela época, que no caso da França eram os huguenotes. Houve uma noite inteira, né, da madrugada de um dia para o outro, de massacre na França, e isso acabou também tendo outros conflitos mais lá na frente, tá bom? Aí no teu livro, pode acompanhar aí no slide, diz o seguinte, né, John Locke, no século XVII, ele acaba então tendo ali uma carta acerca da tolerância, que é a abertura do livro de vocês. Ele é um trecho da carta do John Locke, e já era um tema ali nesse caso aí do século XVII, que era um tema muito caro, importante para se discutir naquele processo. A gente tem que lembrar que no caso do iluminismo, você tem aí um embate muito grande entre razão e fé. Então a igreja no iluminismo, para muitos filósofos, ou a forma que a igreja queria controlar a forma de pensar, ela foi muito questionada no iluminismo. Não é que os iluministas todos deixaram de acreditar em Deus, não é que os iluministas deixaram de ser descrentes, não é isso. Claro que houve iluministas que poderiam ou se tornaram ateus, ou já eram, não se tornaram, né? Já eram ateus, então eles fazem críticas pesadíssimas, e outros, eles vão dizer que a religião é algo do homem. Deus é uma entidade muito superior. Eles não são descrentes de Deus, eles são descrentes das leis que os homens acabaram criando dentro da religião. Então muitos filósofos, eles começam a falar de um cristianismo, ou de uma igreja, ou melhor ainda falando, de uma religião antropológica, de uma religião onde o homem também tivesse no centro, aí, não somente Deus. Então ele aproxima homem e Deus. Muitos iluministas pensaram nisso, tá? Esse tipo de visão não era incomum no iluminismo. O que era menos comum era você ter iluministas se dizendo ateu o tempo todo, na verdade. Então já mostra entre os iluministas esse sentido da tolerância. Você não negar Deus de todas as formas, mas tentar compreendê-lo pela relação com o homem, algo mais humanista, que é muito característico daquele período. Então ele acaba fazendo aí, como diz o texto, o filósofo inglês foi um dos primeiros e principais a pensar em um conceito moderno de tolerância. Então cuidado na tua prova, John Locke é um nome aí para a gente sempre estar tomando cuidado, o qual pudesse ser base tanto para a liberdade de pensamento como para a liberdade de profissão de fé religiosa. Desde então, procura-se definir exatamente quais seriam os valores de todos, que todos devem respeitar, para que a convivência seja possível e harmônica, independentemente das concepções filosóficas pessoais e do credo professado. A imagem que eu estava falando, essa imagem que aparece no teu slide, que é a abertura do livro, e na página 81, ele está exatamente sintetizando a ideia de John Locke para o conceito de tolerância a partir do princípio moderno. Tá? O que é isso, então, professor? Que
houvesse liberdade, que é o princípio do iluminismo, de pensamento, além da liberdade de pensamento, a liberdade de você professar a sua fé livremente. Que você seguisse o desígnio da tua fé, do que você acreditasse enquanto religião, enquanto fé, enquanto Deus, sem que fosse questionado. Então ele está aí falando da questão da imposição que a Igreja Católica, por um determinado tempo, ela fez enquanto religião, considerar como a religião suprema, e aí o iluminismo ele vai fazer esse tipo de crítica. Lá na página 82, você vai ter aí os sentidos fundamentais da tolerância. Cuidado na tua prova, são esses três serão cobrados a partir, já é o primeiro assunto para a nossa terceira avaliação, então já fica atento aí. E que sentidos são esses, professor? São três: o sentido teológico, o sentido político e o sentido social. E o livro de vocês, já a partir daí, ele vai mostrar sinteticamente o que seriam então esses princípios aí, esses sentidos, melhor dizendo. Tá? Então, quando se fala dos sentidos fundamentais da tolerância, o livro de vocês diz o seguinte, que em primeiro lugar, quando se vai estudar a tolerância do modo filosófico, é preciso notar que há basicamente três sentidos para esse conceito, que é um teológico, um político e um social. E o que seria a tolerância no sentido teológico, professor? Bom, é a indulgência, a complacência para com certas doutrinas e práticas, desde que estas não violem, por assim dizer, a religião de caráter oficial ou predominante. Nesse caso, por exemplo, pode-se dizer que o Império Romano praticava esse tipo de tolerância com certos povos, como ocorria com o povo hebreu, o qual era permitido praticar sua fé, ainda que seus territórios estivessem sob o domínio político de Roma. Então, o que seria essa tolerância religiosa, professor? É você conseguir fazer parte da sua religião, da sua fé, e permitir que o outro também exerça ou pratique a fé que ele está, ou do local que ele vive. E aí o livro de vocês vai dar o exemplo de Roma. Roma foi muito bom a gente pensar a partir de Roma, porque Roma criou um império gigantesco. E a gente sabe que Roma tinha como característica religiosa um panteão, um politeísmo. Eles tinham vários deuses. E quando Roma expandiu seu império, ele não impôs a sua religião a ninguém. Os povos dominados pelos romanos não eram obrigados a fazer as orações, fazer as oferendas, fazer os ritos para os deuses romanos. Não havia essa obrigação. Roma permitia que os povos dominados continuassem a sua organização social, a sua organização política e também a sua organização religiosa, desde que eles fossem obedientes a César e pagassem os devidos impostos. Então, por exemplo, no caso do cristianismo, Jesus, que ele vai nascer ali naquela região do Oriente Médio, em Nazaré, aquela região era a região dos hebreus, onde eles podiam exercer a sua fé. São os romanos que vão matar Jesus, na verdade. A crucificação é uma característica do Império Romano. Mas a religião, Jesus morre como um judeu. São os judeus da época que pedem para crucificá-lo, segundo as suas tradições. Então era a religião judaica que estava prevalecendo, mas quem tinha que autorizar a crucificação era o governador romano, que no caso era o Pôncio Pilatos.
Então, Roma, ele tinha esse tipo de tolerância religiosa do que está falando em termos de sentido. É quando você se torna complacente, quando você abre um espaço que é a indulgência para que o outro exerça a sua fé. Isso só vai se tornar possível, como a gente vai ver mais um pouco lá na frente do livro, no mundo moderno, quando há uma separação do Estado e da Igreja. Quando o Estado ele se torna laico. Por exemplo, quando é que o Estado se tornou laico no Brasil? Somente com a proclamação da República em 1889. A religião ela foi separada do Estado. Então, quando se diz, a partir de 89, que o Estado brasileiro, como é hoje ainda na Constituição, ele é laico, em tese, em lei, qualquer um pode professar sua fé livremente. Isso é em relação à lei. Porque tem a questão do sentido social, como a gente vai ver lá embaixo. A lei diz que você pode ter a sua religião livremente. Mas a lei ela também não impede de você não ter tolerância. Você ser, na verdade, intolerante. Isso é muito comum no campo religioso. Você achar que a sua religião é melhor do que a do outro. Ainda existem brigas entre religiões distintas. E algumas religiões, algumas manifestações religiosas são alvo constante também de várias outras religiões. Por exemplo, as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé, eles são alvos constantes de várias outras religiões, sobremaneira as religiões cristãs. Então você tem, na verdade, uma intolerância, você não se permite entender o funcionamento da religião do outro. E aí você acaba fazendo justificativas, que são justificativas que quando você olha a história da religião, você vê como elas são muito similares. As religiões, mesmo elas sendo distintas, elas têm um tronco muito similar na sua origem. É bom a gente sempre lembrar isso, tá? Porque na Umbanda, no Candomblé, eles fazem oferenda, eles matam animais, eles oferecem a cabeça do carneiro, oferecem a cabeça do frango, eles fazem o sacrifício de animais. Em quase todas as religiões que eu entendo, pelo que eu já estudei, quase todas elas, na sua origem, têm sacrifício de sangue. Tá? A própria base do cristianismo, só para você ter uma ideia, você que é católico, você que é evangélico, minha religião não faz isso, é bom lembrar que você pode pegar a Bíblia e verificar que a base do cristianismo é o judaísmo. E no judaísmo existe a oferenda de sangue. O cordeiro era oferecido. Aves eram oferecidos. Se você está lembrado, Jesus ele entra no templo, quebra as coisas, porque ele está dizendo que a casa do Pai estava sendo comércio. Ele começa a soltar vários animais. O que aqueles animais estavam fazendo ali num templo judaico? Aqueles animais, o comércio que ele está falando, eram as pessoas que iam até o altar e sacrificavam os animais. E o sacrifício maior, o mais caro, que mostra que você tem um poder aquisitivo e quer se mostrar para Deus, Javé, era o cordeiro. Então você pegava o cordeiro, que é uma espécie de cabra, e cortava a cabeça e fazia o sacrifício de sangue no altar. Jesus foi lá e quebrou e disse que aquilo ali estava sendo um comércio. As pessoas iam fazer o sacrifício de sangue. Professor, acho que não. Claro que é. Se você lembrar mais uma passagem do Antigo Testamento, vai mostrar que Abraão, ele teve um filho com uma certa idade que foi Isaac, e Deus pediu para que ele fosse sacrificado em seu nome. Isaac então foi levado até um altar pelo pai,
Mas na hora que Abraão ia cortar o pescoço de Isaac, que é emolar, né, emolação, Deus mandou parar e disse, não, eu acredito que você ia fazer isso. Mas acabou ali? Não. Se você continuar na Bíblia, Deus diz que é para pegar o cordeiro que está passando e emolá-lo, ou seja, fazer um sacrifício em seu nome. Ah, mas isso é o Antigo Testamento, professor. O Novo Testamento não fala disso. Simbolicamente, o Novo Testamento fala sim disso, do sacrifício. Jesus é o cordeiro. É o cordeiro de Deus. E Jesus, ele foi imolado, ele foi sacrificado para o perdão dos teus pecados. E o sacrifício foi de sangue, ele sangrou para te salvar. E a principal ponto mais alto do cristianismo é exatamente lembrar do sacrifício de Jesus. Seja o catolicismo, seja os evangélicos, o ponto máximo que está na Bíblia é exatamente quando ele pega o pão e divide, que é a comunhão. Depois do pão, que é a sua carne, porque ele fala isso, está na Bíblia, é o próprio Jesus que fala isso, este é o meu corpo que será entregue por vós e por todos para a remissão dos pecados. Do mesmo modo, ele pega o cálice e diz, este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E ele conclui dizendo, façam isso em memória de mim. A carne que é emolada, depois que é emolado, vem um sangue que salva, sangue de Jesus, que salva. Então, o sacrifício de sangue, ele aparece sim no Velho Testamento. Então, quando você fala de tolerância, é entender como as religiões, elas são similares sim, que sua religião não é melhor do que o outro. Talvez você não compreenda algumas coisas, talvez você não concorde com alguma coisa, e isso é direito seu. E quem é que vai falar disso, que é o teu direito? Quem vai falar isso são os iluministas. Voltaire, ele vai ter um papel muito importante nisso, né? Da questão da tolerância. Eu não concordo com nenhuma palavra do que dizeres, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. É uma expressão do Voltaire. Ele está falando isso também para as coisas, né? Eu não concordo que sacrifiquem os animais, mas eu também não vou condenar porque você faz isso, porque eu não consigo compreender qual é a dimensão disso. Para a minha religião agora ela não cabe, mas ela cabe para a religião dos outros, né? O que está se falando aqui é de tolerância, de respeito. Se você concorda ou não, isso já é uma outra história. A questão é que você não pode condenar o outro achando que a sua religião é melhor. É isso que está se falando de tolerância, tá? Em termos religiosos. Estou falando aqui de tolerância teológica, tá? Um outro ponto aqui se fala da questão política, né? Da tolerância política. Então, o que seria essa tolerância política? A tolerância corresponde ao respeito ao anunciado e práticas políticas, desde que estes se encontrem dentro da ordem prescrita e aceita livremente pela comunidade. Tá? Então, está se falando aqui também, e no período iluminista isso vai ser muito forte, né, do direito de se expressar livremente. E quando se fala de se expressar livremente, também se fala da forma de expressar o que é o seu princípio político, que também se confunde com idealismo, qual é a ideologia, na verdade, política que você acaba seguindo. Há uma briga muito forte sobre questão de política, sempre diz política, religião e futebol não se discute porque vai dar pano para manga, e é verdade, né? São temas que vocês são amiguíssimos, mas quando você puxa um tema sobre religião, sobre futebol e sobre política, acaba tendo briga e às vezes vocês ficam até dias sem se falar, né? E depois volta ao normal, ou às vezes nem volta. Então a questão da política é também algo que você precisa procurar entender o que leva
aquela pessoa acabar tendo determinado tipo de pensamento político. Acontece que, por muitas vezes na política, nós acabamos nos tornando muito ortodoxos ou muito extremistas. A gente não aceita de nenhuma maneira a opinião do outro, acaba tendo brigas, e a gente está vivendo muito próximo isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Essas brigas políticas, elas se acirraram e acabaram tendo extremos, eles acabaram indo para um polo muito extremado, aonde grupos rivais eles não conseguem ver as questões que são claras ali, aparentemente para quem está mais de fora, consegue observar quais são os problemas de um grupo e quais são os problemas do outro. Só que quem está mais extremado em cada grupo não consegue ver uma coisa assim que está tão clara, aparentemente, fica obscura para quem acaba estando nos extremos. E o outro, para a gente encerrar a aula, é o do sentido social, para a tolerância. Este constitui na competência diante da opinião contrária para que haja boa convivência social. Então, por exemplo, ele vai pegar aqui a questão do próprio Voltaire. O Voltaire vai estar falando isso, como falei agora, ele tem uma frase que é uma frase muito icônica para se pensar esse sentido social. Ele vai dizer: eu não concordo com nenhuma palavra do que dizeres, mas você tem direito de falá-la. Tanto é que é isso: defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Eu estou aqui para escutar. Você tem o direito de falar, você tem o direito de expor a sua opinião. Eu não concordo com ela, mas você tem direito, fale. O fato é que você não pode me obrigar a aceitar de fato a sua opinião, e eu vou ter uma opinião diferente da sua. Isso cai num outro campo, que é um campo também da filosofia, que a filosofia estuda. Ela não é só um campo da filosofia, que é a dialética. O que seria dialética então? Seria o confronto de ideias contrárias. Você tem uma ideia, você tem uma contra-ideia, que será a antítese, e o choque dessas duas ideias acaba gerando uma terceira ideia, que nem a primeira, que nem a segunda. Esse é o método dialético. Quem começa a falar, a discutir o método dialético vai ser Hegel, um filósofo alemão. Ele já começa a falar de dialética, e muitos outros filósofos acabam desenvolvendo essa ideia também da dialética, e talvez um outro alemão tenha dado assim maior atenção ao discurso de dialética de Hegel, que vai ser o Karl Marx. Lembrando que o Marx começou numa visão muito próxima da de Hegel, ele era quase como um discípulo de Hegel na sua juventude, mas depois ele acaba se distanciando de Hegel. Marx ele se tornou um crítico de muitos pontos do pensamento de Hegel, mas ele vai falar sobre dialética também, que não é o conteúdo aqui desse assunto, por isso que eu não vou me aprofundar. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa questão aí do pensamento religioso e da questão da tolerância a partir da Idade Média com São Tomás de Aquino, e também a gente vai pensar em outros pontos. Vamos entrar de novo em alguns pensadores do Iluminismo, como o Locke, como o próprio Voltaire, e também falar um pouco ainda dessa questão religiosa e da tolerância, como foi a noite de São Bartolomeu, que é aí talvez um ponto mais icônico dessa questão da tolerância. E para encerrar, nós iremos falar sobre tolerância progressista e tolerância tradicionalista. Vamos ver qual é a diferença, e a gente finaliza então esse capítulo, tá bom? Então a gente vai ficando hoje por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira, se Deus quiser, e vamos concluir então este capítulo. Tranquilo então, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês.